Então, estamos falando das consequências da Primeira Guerra e agora vamos falar sobre o impacto social que a guerra teve. O primeiro impacto social foi a desilusão. A maioria dos jovens que foi para a guerra em 1914 acreditava no heroísmo e na nobreza, acreditavam e eram felizes porque iam morrer pela pátria se fosse preciso. Mas a experiência da guerra, estando lá na guerra, isso mudou completamente do sentimento de crença na pátria, de sentimento de orgulho por ter nascido naquela pátria, foi substituído então para uma sensação de medo, de perigo, de descrença e desilusão. O conflito entre gerações também foi muito ampliado pela guerra, alimentando então uma raiva dos jovens contra os mais velhos, porque eles acusavam os mais velhos de tê-los incentivado a ir na guerra. Claro, colocavam a culpa nos pais, nos avós, enfim, nas autoridades, professores, né, porque eles é que incentivaram as pessoas. Quando eles viram o horror que era a guerra, eles se colocavam, então, voltavam com muita raiva dessas pessoas, né, dos mais velhos. A maioria dos países europeus perdeu praticamente toda uma geração de homens jovens. O escritor alemão Erich Maria Remarque, no livro Nada de Novo no Front, datado de 1929, ele conseguiu captar a experiência dessas tropas nas frentes de batalha e conseguiu expressar a alienação da guerra perdida. Ele dizia que as pessoas retornavam ao lar depois da guerra, mas se sentiam incapazes de se adaptar em tempos de paz. Estavam desacostumados com a paz e viviam inquietos, com depressão, desiludidos. Ao mesmo tempo eram tragicamente incompreendidos pelos civis, porque os civis não entendiam por que eles foram para a guerra e os acusavam: vocês mataram muita gente. Eles não entendiam que eles haviam vivido de horrores nesta guerra, então eles julgavam esses soldados de uma maneira muito, muito ruim, né? Então, quando uma geração inteira de homens foi para o front, o que aconteceu? As mulheres que ficavam. E as mulheres, então, tiveram que se virar. Até então, elas viviam confinadas no serviço doméstico. E agora elas começaram a trabalhar. Foram elas também que trabalharam muito para o sucesso da guerra, porque elas trabalhavam nas fábricas de fazer armamentos pesados, né? Então, ao fim da guerra, elas mantiveram um espaço mais ativo na sociedade. E em países como a Inglaterra e a Alemanha, elas puderam até votar. A guerra modernizou a medicina e a cirurgia plástica. Vejam, muitos soldados tiveram que reconstituir o rosto desfigurado nas explosões. Então a cirurgia plástica teve um grande desenvolvimento nessa época. Também com o fim da guerra, em 1918, muitas mudanças ocorreram não só na política, mas também na geografia. A geografia mudou completamente. 4 impérios deixaram de existir, além do surgimento de vários países. O Império Britânico foi, no seu auge, né, o maior império da história. Ele tinha um império que media cerca de 33,7 milhões de quilômetros quadrados, isso em 1920. Porém, nessa mesma época, ele já tinha perdido boa parte desse poderio. No final do século XIX, a ascensão da Alemanha e dos Estados Unidos, então, afetou essa liderança econômica que o Reino Unido tinha. Algumas colônias conquistaram a independência. A Irlanda se separou do Reino Unido. O Império Otomano, que foi fundado, vejam bem, o Império Otomano data no finalzinho do século XIII, do ano 1299.
E ele entra em declínio, então, a partir do século XIX. A República da Turquia foi formada após a Guerra de Independência Turca. Hoje são 40 novos países criados a partir da separação ou da divisão desse Império Turco-Otomano. O Império Alemão ele surgiu em 1871. Se a gente olhar o Império Otomano de 1299, a gente vai ver que ele chegou bastante atrasado, né? Em 1871, no final do século XIX, surgiu com a unificação alemã. Portanto, ele se torna um império muito depois dos outros impérios que já existem ali. E chegando atrasado, não participa da divisão dos territórios africanos. A Alemanha nunca engoliu isso. Por que os países todos dividiram a África e ela não ficou com nada? E além disso havia rivalidades com seus vizinhos, como a França, por exemplo, a Rússia e também a Áustria, era chamada de Áustria-Hungria naquela época, porque era o mesmo país. A Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro desde 1879 e foi ela que deu o seu apoio, o seu aval, né, aos austro-húngaros, né, quando declararam a guerra à Sérvia, porque um separatista, um nacionalista sérvio, né, a Sérvia fica ali onde era a Iugoslávia antigamente, voltou a ser Sérvia de novo. Mas eles declararam guerra à Sérvia porque um nacionalista, né, um radical, matou o príncipe Francisco Ferdinando. Então, com isso, a Alemanha deu o seu apoio à Austro-Hungria e invadiram a Sérvia. Invadindo a Sérvia, o que aconteceu? A Rússia e a França entraram no conflito. E foi isso, então, que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Vejam que, lá quando eu falei do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi acusada de iniciar a guerra. E, olhando por esse lado, teria sido mesmo. A derrota da Alemanha na guerra, ela foi consolidada por esse Tratado de Versalhes, que foi assinado em janeiro. Foi assinado, aliás, em junho de 1919. Desde janeiro de 1919, os países se reuniram em Paris para fazer um tratado de paz. E em junho de 1919, então, a Alemanha teve que assinar esse tratado, o Tratado de Versalhes, onde ela tinha que pagar indenizações aos outros países porque ela teria iniciado a guerra. O Império Alemão não só perdeu todos os seus territórios ultramar, mas também parte de suas terras para a França, para a Bélgica e para a Polônia. Além da grande perda dos seus domínios, a Alemanha também precisou pagar indenização pela sua responsabilidade na guerra, como eu já falei. E isso, claro, causou uma grande crise econômica no país. Tais acontecimentos contribuíram para... Então vejam, eles criam um tratado, fazem a Alemanha assinar esse tratado, que fica danoso para a Alemanha, porque a Alemanha mergulha numa crise muito grande de desemprego, de fome, uma crise nas indústrias, uma crise geral, né, uma crise geral e econômica. E isso, então, favorece, é isso que vai favorecer depois a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o papel de Adolf Hitler nesse processo. Agora, o Império Russo. O Império Russo, ele iniciou em 1721, portanto, no meio do século XVIII, de 1721 a 1917. Ele cobria todo o leste europeu, também a Ásia Central e até a América do Norte. Sim, o Alasca pertencia à Rússia, ao Império Russo.
Então a Rússia é foi um dos maiores impérios e um dos mais importantes impérios. E pouco antes da Primeira Guerra, a Rússia era uma das últimas monarquias absolutistas da Europa. Ela tinha uma riqueza de mais de 250 bilhões de dólares naquela época. Era muito dinheiro para aquela época. Porém, isso não foi suficiente para evitar que os problemas econômicos, os problemas sociais e os problemas políticos tomassem conta da Rússia. E criou uma geração inconformada, uma geração muito insatisfeita, né, com o autoritarismo do sistema dos czares que eram os reis russos. A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial só piorou as coisas. Eles tinham como objetivo conquistar novos territórios e obter o acesso ao mar Mediterrâneo. E por isso eles se juntaram à Tríplice Entente, né, com essa finalidade. O pessoal da Tríplice Entente achava, puxa vida, o Império Russo vai ficar do nosso lado, que bom, mas a Rússia estava com outros olhos, né? Ela queria ampliar os seus territórios, né, e tomar o mar Mediterrâneo. Porém, durante o conflito, a Rússia ela perde, né, ela entrou na guerra e a guerra foi muito prejudicial para ela, porque ela perdeu muitas terras, ela viu metade do seu efetivo militar morrer e sofreu uma paralisação da indústria que acarretou a diminuição da produção agrícola e, consequentemente, além da fome generalizada, também uma inflação generalizada. O Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, surgiu em 1867, sucedendo então o Império Austríaco, que fez um acordo com a nobreza húngara. Entre suas principais cidades estavam Viena, Budapeste, Praga, Cracóvia, Zagreb e entre outras. Antes da Primeira Guerra Mundial e de sua dissolução, o Império chegou a ter mais de 670 mil quilômetros quadrados e uma população de 52,5 milhões de habitantes. Então, depois da Primeira Guerra, depois que do fim da Áustria-Hungria, né, então elas se separam, a Áustria fica uma coisa, a Hungria fica outra, mas também surgiram dali, desse Império Austro-Húngaro, outros países, como a Tchecoslováquia e a própria Iugoslávia, que vai ser o epicentro, né, da Primeira Guerra. A Albânia passou também a fazer parte do mapa, mas a região nunca teve paz, porque teve muitos conflitos internos mesmo depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial proporcionou uma grande primazia aos Estados Unidos e fez com que as potências europeias se tornassem cada vez mais dependentes dos Estados Unidos, uma vez que se tornaram a principal fonte de equipamentos, os Estados Unidos se tornou a principal fonte de equipamentos bélicos. Então, quer comprar arma? Estados Unidos, até hoje. Estados Unidos tem uma dificuldade muito grande em proibir as armas, porque eles ganham trilhões de dólares só com armas, né? Para vocês terem uma ideia, esses países como o Iraque, por exemplo, que os Estados Unidos atacou o Iraque, mas as armas que estavam no Iraque vieram todas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ficou um grande produtor de armas bélicas, né? E atinge então um elevado patamar no nível de produção, né? E no final da guerra foi necessário recorrer mais uma vez ao crédito americano. Vejam, os europeus dependiam dos americanos durante a guerra porque precisavam de armas, e depois da guerra, quando eles estavam numa situação caótica financeira, econômica, social e política, também precisavam dos Estados Unidos, porque eles estavam muito pobres. A Europa empobreceu terrivelmente. Então, são essas consequências políticas, sociais, geográficas da Primeira Guerra Mundial.
Espero que você tenha gostado e te espero também no próximo encontro. Até lá.